Tipos textuais. Diariamente, a todo momento, nos comunicamos. No momento em que estabelecemos essa comunicação, estamos produzindo um texto. Mesmo você sem perceber, na conversa com o amigo, na conversa com o professor, você está produzindo texto. E são diversos tipos de texto que você produz diariamente. De repente, quando você conta um episódio que aconteceu com você no momento em que você se deslocou de casa para a escola, você está criando um texto, você está narrando um determinado fato. Desde pequeno, desde bebês, que você teve acesso aos textos, quando de repente seus pais optaram por colocá-lo para dormir contando uma historinha. Observe que a narração é um tipo textual. Quando seu pai lhe contava história de uma pequena princesa que morava num castelo distante, observe, ele vai narrar fatos, mas ao mesmo tempo em que ele vai narrar fatos, ao apresentar a personagem, ele também vai apresentar características. E quando ele apresenta características desta personagem, quando ele apresenta características do lugar onde a história vai transcorrer, do tempo quando a história transcorreu, ele vai estar usando, dentro do tipo narrativo, elementos da descrição. Então, isso deixa claro o quê? Que nenhum tipo de texto é genuíno. O texto narrativo tem a predominância da narração, mas ele apresenta elementos da descrição. Observe, quando você tem em suas mãos um material eletroeletrônico e que não sabe manuseá-lo, imediatamente você busca o manual de instrução. Qual é a função desse manual de instrução? Dá orientações como utilizar adequadamente este aparelho. Esse material de instrução nada mais é que um texto instrucional. Assim como, por exemplo, uma receita. Você resolve fazer uma sobremesa para o seu namorado, para a sua namorada. Para você fazê-la bem, você vai se apropriar dessa receita e vai seguir as instruções quanto aos ingredientes que utilizar e quanto à forma de preparo. Além do narrativo, como já vimos, descritivo e do instrucional, temos ainda o texto dissertativo, que é o tipo de texto mais utilizado, mais exigido nas propostas de redação. E o que é dissertar? Dissertar é apresentar ideias sobre um determinado tema. É posicionar-se diante dele, discutindo, analisando ideias e trazendo provas que convençam o interlocutor acerca da validade e da veracidade do ponto de vista apresentado da tese defendida. Dissertar, portanto, é analisar criticamente os fatos, posicionando-se diante deles. Observe que as informações no mundo pós-moderno, elas se processam de maneira assustadora. Tal rapidez que uma informação ela caduca em 30 segundos muitas vezes. Tal fato obriga aqueles que querem ocupar um espaço na sociedade manterem-se informados. E o mesmo acontece com você, que precisa estar competitivo, que precisa estar focado e que precisa trazer um excelente repertório cultural. Fica clara, portanto, a necessidade de ler. Não apenas ler, mas saber usar adequadamente as informações adquiridas no processo de leitura, transformando-as em conhecimento produtivo. É preciso que você perceba que informação é diferente de conhecimento. Informação você lê, conhecimento você constrói. Dessa forma, percebe-se que, para produzir um texto, não basta apenas saber estruturá-lo em 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. É preciso também ter repertório cultural rico e diversificado, apresentado em uma linguagem adequada e em uma estrutura coerente. Outro aspecto que você não pode esquecer: quando você produz um texto, você produz esse texto sabendo que precisa convencer o interlocutor acerca do seu ponto de vista. Portanto, é preciso apresentar um ponto de vista lógico,
É preciso apresentar informações das diversas áreas de conhecimento a fim de que essa tese ganhe credibilidade. E apresentando essas informações, um outro cuidado é necessário. É preciso que você selecione informações, argumentos das diversas áreas de conhecimento. Além disso, é preciso discutir o tema apresentado de maneira polêmica, a fim de que o interlocutor também se posicione diante da questão analisada. Não esqueça também da linguagem. Uma marca essencial a esse tipo de texto é a clareza, que é apresentar um pensamento em seu real sentido e possibilitar a comunicação ampla do pensamento apresentado. Outro traço importante da linguagem é a objetividade, que é apresentar realmente o que se deseja, fugindo da circularidade, fugindo do ir e vir para o mesmo ponto. Não se pode esquecer a impessoalidade. Embora o texto dissertativo possa ter caráter opinativo, tal fato não significa que o interlocutor tenha que se colocar diretamente na abordagem. Assim, fica claro que há predileção pelos pronomes de terceira pessoa, como também das construções na voz passiva. E, o que é possível, caso você opte pelo uso do nós, que o faça de maneira genérica. Observe. Pode-se afirmar que uma das causas que levam o Brasil a permanecer com índices tão negativos quanto a educação são as políticas assistencialistas e imediatistas, que visam apenas ao presente. Investem-se milhões em diversos tipos de bolsas, mas não se investe adequadamente na qualificação do profissional de educação, nem tampouco na estrutura física das escolas. A construção pode-se afirmar, ao omitir o agente da ação verbal, busca esconder o próprio interlocutor, que evita escrever, eu posso dizer. É necessário que se tenha consciência de que, embora seja um texto argumentativo, em que você se posicione diante de um determinado tema, não há a necessidade de que isso fique evidente. Você pode apresentar a sua opinião sem utilizar a primeira pessoa do singular. É preciso evidenciar também que a ausência de pronomes de primeira e segunda pessoas reforça o sentido da objetividade do texto. Um outro aspecto que você deve lembrar: não é possível conversar com o leitor do seu texto. Evite o uso de você, evite o uso de segunda pessoa. Você já sabe que você está escrevendo para alguém e que alguém vai ler o seu texto. Portanto, não há necessidade de evidenciar esta conversa, esse diálogo com o leitor. Fica claro, então, que o texto dissertativo ou argumentativo, ele precisa ser estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, é necessário que esse texto seja construído baseado em um amplo e rico repertório cultural. Mas a linguagem também precisa ser cuidada. É preciso que se apresente uma linguagem objetiva, clara e que fuja da circularidade. Seguindo essas orientações, com certeza o seu texto será um texto bem elaborado, bem escrito e bem fundamentado.